Olá, meu nome é William, sou assistente social no Núcleo Maria da Penha. Eu, juntamente com a advogada Luana, prestamos atendimento sócio-jurídico a mulheres em situação de violência doméstica. Olá, meu nome é Luana, eu sou advogada do Núcleo Maria da Penha de Toledo. Eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e eu atuo principalmente no atendimento sócio-jurídico a mulheres em situação de violência doméstica aqui na cidade de Toledo. Olá, meu nome é Letícia e eu sou bolsista do Núcleo Maria da Penha da UniOeste Campus de Toledo. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou bolsista de Direito do Núcleo Maria da Penha de Toledo. Olá, gente, eu me chamo Mariana Isabela, tenho 21 anos, estou no 4º ano de Serviço Social da UniOeste, aqui de Toledo, e neste ano de 2020 eu ingressei no Núcleo Maria da Penha como bolsista. Eu me chamo Camila Alves, sou cientista social do Núcleo Maria da Penha e atuo com a formulação de atividades preventivas e na comunicação com a comunidade externa para sensibilizar a respeito da violência doméstica contra as mulheres. O Núcleo Maria da Penha é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, financiado pela SET, Superintendência de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. O NUMAP Toledo existe desde março de 2018 e atua no enfrentamento e na prevenção da violência doméstica e intrafamiliar contra mulheres e meninas. A equipe NUMAP é formada por 3 profissionais recém-formados, uma advogada, um assistente social e eu, cientista social, e 3 estudantes da área de Direito e Serviço Social que atuam como bolsistas de graduação. Nós somos orientadas por 2 professoras, uma da área de Direito e outra do Serviço Social, e trabalhamos dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Toledo. Nossos horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A gente também realiza o atendimento noturno para as mulheres que trabalham no horário comercial. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, as mudanças que ela trouxe para o ordenamento jurídico para a garantia dos direitos das mulheres no Brasil. Vamos explicar um pouquinho sobre os 5 tipos de violência, como eles acontecem dentro de um relacionamento através do entendimento do ciclo da violência. A gente também vai aprender um pouquinho sobre as consequências da violência doméstica e como fazer uma denúncia, quais os mecanismos de proteção previstos pela lei. Mas antes da gente começar, é importante a gente fazer uma reflexão muito pontual que tem a ver com o momento em que a gente está vivendo com a situação de pandemia causada pelo coronavírus, o Covid-19. Eu gostaria de começar problematizando um pouquinho as consequências do isolamento social para as mulheres nesse período que a gente chama de quarentena. Então, além das consequências sanitárias que o Covid-19 provoca na sociedade, os problemas de saúde pública, a pandemia do coronavírus ela também tem um impacto muito grave sobre a saúde mental da população. E isso acontece principalmente por conta do isolamento social, que é a principal forma de prevenção que a gente tem dessa doença, né? Então, uma das principais consequências que foi destacado nos países que já passaram pelo ápice da pandemia é o aumento dos casos de depressão e também de violência doméstica, que é exatamente o tema do trabalho do Núcleo Maria da Penha. Então, o desafio é pensar, nós, enquanto projeto de extensão, que atendemos essa população que passa pela situação de violência, quais serão os desafios futuros que a gente tem a enfrentar nesse contexto de pandemia. Na China, por exemplo, as autoridades registraram um aumento da violência doméstica, violência conjugal, como eles chamam, e também um grande número de procura por divórcios depois do ápice da pandemia. Aqui no Brasil, a Justiça do Rio de Janeiro divulgou na segunda-feira, no dia 23, um aumento de 50% nas situações de violência doméstica que foi identificado através da procura das mulheres pelos locais de acesso à justiça. E os indicadores, então, que eu trago aqui, eles mostram que o isolamento social ele gera consequências que agravam algo que já é dado na nossa sociedade, que é a desigualdade de gênero. Como que a gente pode pensar a expressão da desigualdade de gênero
dentro do contexto de pandemia e do contexto de isolamento social. Com o isolamento social, a gente tem a sobrecarga do trabalho doméstico. No nosso país, segundo os dados do IBGE, as mulheres gastam, em média, 18 horas e meia por dia para a realização de tarefas domésticas, enquanto os homens gastam 10 horas e meia. Então a gente vê uma discrepância aí que nos períodos normais já acontecem. Imagina no período de isolamento como isso se agrava ainda mais, quando as crianças estão fora da escola, precisam ficar em casa, quem exerce normalmente os cuidados dentro da casa são as mulheres, então sobrecarrega elas ainda mais. Outro ponto importante da gente pensar, como eu já destaquei aqui, é a violência doméstica. Então, a violência contra as mulheres, ela tem como uma característica marcante o espaço doméstico. A própria Lei Maria da Penha, ela é muito categórica quando ela demarca em que lugares acontece a violência que essa lei vem a se aplicar, né? É a violência no contexto doméstico, das relações intrafamiliares. A gente sempre costuma dizer que a casa é um dos lugares mais perigosos para as mulheres viverem no nosso país. E como exemplo, eu trago os dados da pesquisa realizada pela Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que demonstra que 42% das mulheres que sofreram violência em 2018 sofreram essa violência dentro das suas casas. Um outro dado importante é que 76,4% dos agressores, eles eram pessoas que conheciam as vítimas, então elas tinham relação de intimidade com essas pessoas. Se a gente pensar que em 2018, a cada hora, 536 mulheres eram agredidas no nosso país. E só em 2019 o Paraná registrou 89 feminicídios. Nós somos um dos estados do Brasil que mais mata mulheres, um dos maiores índices de violência doméstica contra as mulheres do nosso país. Outra coisa que o isolamento traz nesse contexto de violência doméstica é a dificuldade dessa mulher buscar os serviços, buscar ajuda. Então a gente tem uma canalização dos serviços públicos para conter a pandemia, e as mulheres nesse processo podem ficar desassistidas em alguns lugares. A procura pelos canais de denúncia fica um pouco dificultada durante esse período, por isso é importante lembrar dos canais de denúncia que muitas vezes podem ser anônimos também. Como exemplo, a gente tem o Disque 100 e o Disque 180, que são importantes nesse processo de isolamento, porque a mulher ela precisa proteger a sua saúde e ficar isolada, mas ela não pode ficar em cárcere com uma pessoa violenta, né? Então a gente também tem que orientar que se ela precisar fugir dessa situação, ela precisa buscar orientação e precisa buscar ajuda. Outro impacto que a pandemia do coronavírus gera para as mulheres está relacionado às condições socioeconômicas. No nosso país, a gente enfrenta algo que a gente pode caracterizar como feminização da pobreza. Então, a maioria das pessoas pobres do nosso país são mulheres. E nesse processo de pandemia, a gente tem um agravamento da pobreza, né? Então, a classe e raça são essenciais para a gente entender como a sociedade vai responder a esse processo de pandemia. Então, nós mulheres como um todo somos vulneráveis, mas também quando a gente configura questões de classe social, raça e etnia, a gente também está vendo aí um agravamento ainda maior da situação de vulnerabilidade dessas pessoas. E aí também, pensando nessa situação socioeconômica, a gente tem o dado de que as mulheres elas são as mais afetadas pelo trabalho não remunerado. Então, os postos de trabalho também, além do trabalho não remunerado, como eu comentei antes, que é o trabalho doméstico, o trabalho que a gente invisibiliza na nossa sociedade, nós temos também a precarização por meio do trabalho informal. Então, o nosso país é um dos que mais tem um dos países com maior população de trabalhadoras domésticas no mundo. E dessas trabalhadoras domésticas, a grande maioria delas está no trabalho informal, fazendo diárias, ou seja, é aquele trabalho que elas só recebem quando elas estão trabalhando. E se elas estão isoladas, elas estão sem renda nenhuma. Então, quando a gente tem essa redução da atividade econômica no nosso país, as principais afetadas são as mulheres. E boa parte das famílias brasileiras, quase 30 milhões de famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, então a única pessoa que traz renda para casa são as mulheres.
Nesse contexto todo, o que a gente pode pensar enquanto sociedade, quais as recomendações que a gente pode trazer para vocês refletirem nesse processo em relação às desigualdades de gênero. Em primeiro lugar, a gente orienta que vocês acompanhem as pesquisas e notícias de fonte segura que apresentam dados sobre o impacto da pandemia em razão de gênero, classe social, raças e etnias. Então, vai se produzir muita informação sobre isso e a gente tem que ter muito cuidado na hora de acessar essas informações e procurar sempre da maneira mais segura possível. Observar também o envolvimento das mulheres nesse processo todo de enfrentamento da pandemia. Repara quem são mulheres, onde elas estão, quais os profissionais que estão envolvidos nesse processo são mulheres, nas tomadas de decisões, as mulheres são convidadas a participar, como que elas estão participando de todo esse processo de gestão dessa pandemia que a gente está vivendo. E também verificar se na sua cidade, ou no estado, ou até mesmo no nosso país, né, se o nosso país está proporcionando a garantia da segurança das mulheres nesse processo de isolamento social. Quais são as medidas efetivamente que estão sendo tomadas para garantir a segurança das mulheres e das meninas durante esse período de isolamento? E se você tomar conhecimento de alguma situação de violência, você pode realizar uma denúncia pelos canais que eu comentei anteriormente. Outra dica muito prática e importante para você que está em casa nesse período de isolamento social realize tarefas domésticas. Repara se a sua mãe ou a pessoa responsável por você não está sobrecarregada nesse período. Se a limpeza da casa, a organização das roupas, do ambiente que você está morando, quem que está fazendo essa limpeza? Quem que está mantendo esse espaço saudável dentro da sua casa? E veja o que você pode contribuir, e as pessoas ao seu redor também. Às vezes a gente está muito acomodado dentro desse isolamento e não percebe que a gente pode estar sobrecarregando uma mulher que a gente gosta, né? Observe bem como funciona a divisão do trabalho doméstico na sua casa e tenta desnaturalizar um pouquinho também nesse período de confinamento, de isolamento que a gente está enfrentando, essas práticas no nosso cotidiano. Eu ouvi falar sobre a Lei Maria da Penha. Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre a história da mulher que dá nome à lei. Maria da Penha Fernandes é uma nordestina. Ela é farmacêutica. Enquanto cursava seu mestrado na USP, conheceu o colombiano Marco Antônio, um economista que cursava economia na mesma universidade. Em 1974, eles tiveram um relacionamento, eles casaram, tiveram 3 filhos. Durante esse relacionamento, Marco Antônio se mostrou uma pessoa violenta. Muitas vezes, Maria da Penha se via nesse ciclo de violência. Em 1983, foi um estopim. Assim, Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de feminicídio. O primeiro deixou ela paraplégica e o segundo, 15 dias após o primeiro, enquanto Marco Antônio deixou ela em cárcere privado, foi uma tentativa de eletrocutá-la, jogando o secador dentro da banheira em que ela tomava banho. Assim, Maria da Penha saiu de casa, buscou seus direitos, com a ajuda de amigos e familiares, conseguiu um advogado que conseguiu fazer com que ela saísse de casa sem ser abandono do lar. 19 anos e 6 meses depois, ela conseguiu justiça, quando o Estado brasileiro foi punido. Em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada, a Lei 11.340. O que essa lei protege? Bom, ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Qualquer mulher, em qualquer relação de violência doméstica e intrafamiliar, é protegida pela lei. A lei define quem é a vítima e não quem é o agressor. Então, numa relação de uma filha que é violenta com a mãe, uma neta que é violenta com a avó, qualquer relação em que existe uma intimidade ou uma coabitação e em que a pessoa se porta de uma forma violenta, porque a violência doméstica se caracteriza por um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra a outra no contexto doméstico, né? Então, quem se enquadra nesse contexto doméstico? Qualquer pessoa que more com você, que seja próxima de você. A Lei Maria da Penha traz vários mecanismos para prevenir e coibir esse tipo de violência.
Além disso, ela traz alguns avanços em relação ao tratamento que essas mulheres elas recebiam antes de 2006. Por exemplo, agora a mulher ela tem, sobre o artigo 16, essa escolha de continuar com o processo ou não em caso de ameaça. E tem uma coisa muito importante que após o boletim de ocorrência, se a mulher precisa, ela recebe uma medida protetiva de urgência. O que é essa medida protetiva de urgência? No artigo 18, eles determinam quais são os tipos. Existem os tipos para proteger a ofendida e também para distanciar esse agressor da mulher. Para proteger a ofendida, por exemplo, ela precisa voltar ao lar, né? Ela precisa pegar seus pertences, ela precisa voltar para o seu trabalho, então o policial vai auxiliá-la, né? Mas o que mais acontece é a medida contra esse agressor. Ele vai ter que se distanciar determinados metros dessa mulher, ele vai ter que se distanciar do lar, ele vai perder o porte de arma, por exemplo. E o que acontece se ele descumprir? Em Toledo existe a Patrulha Maria da Penha. Ela vistoria essas medidas protetivas que as mulheres recebem. Em Toledo existem mais ou menos 500 mulheres que têm a medida protetiva ativa. E como que ativa? Lá na hora do boletim de ocorrência, caso a mulher necessite, a delegada vai pedir para o juiz e o juiz em 48 horas, no máximo, vai determinar se essa mulher precisa ou não dessa medida. Quando ela precisa, isso vira lei. Então o homem não pode se aproximar dessa mulher. Se ele está no shopping, ela chega no shopping, ele vai ter que se retirar. Porque a Patrulha Maria da Penha pode ficar sabendo, essa mulher vai informar. Depois de 3 vezes que esse homem descumprir a medida protetiva e ser informado do processo, ele pode ser detido de 3 meses a 2 anos. Então, este é o único crime que a Lei Maria da Penha determina, certo? Então é isso, a Lei Maria da Penha ela traz mecanismos para auxiliar essa mulher que está em uma situação de violência doméstica a sair desse ciclo, a conseguir romper, a conseguir se distanciar deste homem que é violento. Então, para dar continuidade ao vídeo, a Lei Maria da Penha ela traz 5 tipos de violência que acontece dentro da violência doméstica. A primeira que nós vamos apontar aqui para discutirmos é a violência física. Então, a violência física ela é caracterizada por qualquer conduta do autor da violência que venha a ofender a integridade ou a saúde física dessa mulher. Alguns exemplos são mordidas, arranhões, tapas, que deixam os roxos, que deixam os tipos de marca. Mais posteriormente, esse tipo de violência ele pode decorrer a tortura. O segundo tipo de violência que a gente traz nesse vídeo é a violência psicológica. A violência psicológica ela pode ser entendida como uma das mais silenciosas dentro desse ciclo. Isto porque ela começa primeiramente com algum ciúme leve, um querer controlar os contatos, amigos, fotos e até mesmo as roupas, que posteriormente pode vir uma humilhação em público, algum tipo de chantagem que seja mais grave. Então, qualquer conduta desse autor que venha a causar um dano emocional ou até mesmo a diminuir a autoestima dessa mulher, a violência psicológica ela está acontecendo. A terceira violência que nós vamos discutir neste vídeo é a violência sexual. A violência sexual eu acredito que seja uma das mais debatidas e também conhecida entre vocês. Porém, aqui é importante a gente destacar que a violência sexual ela é muito além do que propriamente o estupro. A violência sexual ela pode acontecer quando o parceiro, quando o autor de violência, ele obriga você a participar de algum ato sexual, né? E não participar fazendo, mas participar olhando. Isso é importante vocês entenderem, porque às vezes a gente não entende que está acontecendo uma violência. E uma outra situação é a questão de proibir a mulher de usar métodos contraceptivos, isso envolvendo a camisinha no ato sexual, a pílula do dia seguinte ou até mesmo o uso contínuo de anticoncepcional. E até a questão do próprio aborto, né, de obrigá-la a fazer o aborto ou até mesmo impedir quando legalmente está respaldado.
A quarta violência que nós temos para discutir é a violência patrimonial. A violência patrimonial, por muitos, pode ser não entendida, mas na nossa sociedade ela está muito presente. A violência patrimonial ela vai se caracterizar por qualquer conduta que o autor da violência tenha que venha a restringir, a subtrair ou até mesmo destruir os bens pessoais dessa mulher, né? Seja eles instrumentos de trabalho, documentos pessoais, ou até mesmo um secador, uma escova, enfim, qualquer tipo de objeto que venha a pertencer a essa mulher e ele acabe destruindo ou, né, retendo parcial ou total. Algum exemplo que nós temos aqui é, por exemplo, de uma senhora que recebe o benefício, né, da aposentadoria, enfim, e alguém vai lá e retira e não entrega o valor total para esta pessoa, fica parcialmente com o valor. Isso é um tipo de violência patrimonial, ou até mesmo quando uma mulher ela está passando por uma situação de violência, uma sequência de situações, e ela resolve fazer a denúncia, e para a denúncia ou a entrada num divórcio precisa de documentos como certidão de nascimento, casamento, enfim, e ele acaba retendo todos esses pertences. Então, está presente nessas situações a violência patrimonial. Algum outro tipo de exemplo é a questão da destruição dos celulares, que isso acontece muito em qualquer tipo de discussão em que o homem, né, geralmente é mais agressivo, acaba ocorrendo, né, de jogar na parede, jogar no chão. E por último, e não menos importante, nós temos a violência moral. A violência moral, ela é considerada qualquer conduta que venha a envolver a calúnia, a injúria e principalmente a difamação. Então, não é através de um computador que você vai estar seguro. Então, cuidado com os comentários no Facebook, no Instagram, qualquer acusação sem que tenha prova, né? Emitir juízes morais sobre a conduta. Então, né, as críticas mentirosas são coisas que tem que tomar muito cuidado. Hoje eu vou falar para você sobre o ciclo da violência doméstica. A imagem do ciclo vai estar aqui no canto da tela para vocês conseguirem acompanhar melhor esse conteúdo. Quando a gente pensa o ciclo da violência, a gente está falando de um relacionamento abusivo, né, onde vai ocorrer violência doméstica. Porém, é importante a gente saber que o relacionamento abusivo, ele não ocorre somente, né, em relacionamentos amorosos, né? Uma relação de amizade, uma relação entre pai e filha, né? Essas relações afetivas e intrafamiliares também podem ter abusos, né? Por uma das partes ou pelas duas partes. Aqui, para a gente entender o ciclo da violência, eu vou usar o exemplo de um casal heteroafetivo, né? Porém, é importante a gente saber que isso pode acontecer também com casais homoafetivos, enfim, como eu já havia falado. Então, esse primeiro momento, né, ele é chamado de lua de mel, que é o começo do relacionamento onde tudo é bonito, né, o amor está no ar, como a gente costuma dizer. Se uma dessas pessoas, e aqui a gente vai usar o exemplo do homem, tiver comportamentos abusivos, né, de ciúme excessivo, uma ideia de posse dessa mulher, isso pode gerar alguns conflitos e tensões, que é o segundo momento do ciclo da violência. Então vamos pensar alguns exemplos. Esse homem pode questionar a mulher sobre a escolha de suas roupas, né? Essa roupa é muito curta para você sair, esse batom vermelho é muito provocativo, não quero que você use, né? Não quero que você tenha amigos meninos, enfim. Todos esses comportamentos abusivos, eles tendem a se intensificar e por isso que o ciclo continua, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Porém, essa mulher, né, pode questionar também esses comportamentos, né? Falar, não, olha, são meus amigos, eu quero sair com eles, enfim. Isso vai gerar o primeiro conflito desse casal, né? Esse primeiro conflito, geralmente, ele é um conflito verbal, né? E psicológico, de violência psicológica, né? Porém, quando esses conflitos começam a se intensificar, então acontece esse primeiro conflito que eu falei, e mais tarde esses comportamentos abusivos, eles tendem a aumentar, o ciúme tende a aumentar, a ideia de posse tende a aumentar, se a pessoa for abusiva, essa tensão tende a aumentar, né? E a tensão acumulada no primeiro conflito, muitas vezes nesse terceiro momento, que é o momento da agressão, né?
acumulado tende a resultar numa agressão física, psicológica, patrimonial ou sexual, né? Que são os tipos de violências previstos pela Lei Maria da Penha, que vai estar em outro momento, né? Desses nossos vídeos e conteúdo. Geralmente acontece a forma de agressão física, né? Na maioria dos casos. Nesse terceiro momento do ciclo da violência, da agressão, muitas vezes essa mulher vai se distanciar desse autor de violência ou vai buscar ajuda, buscar denunciar, procurar uma amiga para contar a situação, né? E aí a gente vai pro quarto momento, né, do ciclo da violência, que é a fase da justificativa e da responsabilização. Então esse autor de violência vai perceber que essa mulher se afastou, que ela foi procurar ajuda, né, e vai tentar justificar a agressão, né, e o conflito também. Então, ele vai, né, vamos pensar exemplos. Ele vai falar, não, realmente, eu te bati, mas foi porque eu tava cansado, né, meu trabalho me dá muito estresse. Ele vai tentar justificar essa violência, como se houvesse alguma justificativa para qualquer tipo de violência. E também vai tentar responsabilizar. E muitas vezes essa fase da responsabilização é responsabilizar a mulher. Então ele vai falar assim, realmente, eu te bati, mas foi porque você saiu com o seu amigo, né? Ou porque você não me obedeceu, enfim. Tentando sempre fazer a mulher se sentir culpada pela violência que ela sofreu, que ela foi vítima. E aí, depois desse momento de justificativa e responsabilização, nós vamos para a última fase do ciclo da violência, que é onde começou também o ciclo, né? Que foi o começo do relacionamento, que é a fase da lua de mel. Então, nessa fase da lua de mel, o autor de violência vai perceber que para ele continuar com esse relacionamento, ele precisa mostrar que ele está arrependido, né? Então ele vai pedir desculpa, vai falar que nunca mais vai haver uma agressão, que ele vai mudar, vai fazer promessas, enfim, vai levar para jantar, vai dar flor, vai tentar se desculpar da violência para conseguir continuar nesse relacionamento. Porém, como é um ciclo, né, toda essa violência, ela tende a continuar acontecendo. A gente conhecer esse ciclo para não julgar e sim apoiar essa mulher, mostrar que há formas, é difícil, mas há formas de romper esse ciclo e que o NUMAP é um dos serviços que vai estar à disposição nesse caso de rompimento de ciclo e direito de uma vida livre de violência. Inúmeras mulheres passam pelo nosso local de trabalho, a gente consegue visualizar e perceber as nuances e as consequências da violência doméstica e intrafamiliar. Essas consequências são depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o medo de sair de casa, né, até a questão do desemprego, aquelas condições objetivas, né, que a gente consegue visualizar principalmente, né, que é o olho roxo, um braço quebrado, um dente quebrado. Então, são inúmeras as consequências da violência doméstica que atingem principalmente as mulheres, né, que a gente pensar. Mas para além das mulheres, também atingem as crianças. Agora nesse período de quarentena, para a gente pensar, né, as crianças, muitas foram dispensadas de suas escolas, estão no ambiente doméstico juntamente com o pai, com a mãe, e muitas vezes presenciando situações de violência entre o pai e a mãe. Então vê aquilo como muitas vezes algo normal, algo natural, e isso é muito perigoso, que futuramente essa criança pode acabar reproduzindo essas situações de violência, né? Então essa criança pode ter um baixo desempenho escolar, essa criança pode ser abusada, né? Nesse contexto também ela pode acabar sofrendo a violência ali também, pode ficar irritada, não respeitar o poder familiar, né? A autoridade familiar do pai e da mãe. Outra consequência também vem ali no autor da violência. O autor da violência muitas vezes se torna dependente químico, porque ele, quando pequeno, também presenciou situações de violência entre o pai e a mãe e considerava aquilo normal. Então ele estava reproduzindo isso hoje. Então ele vê muitas vezes o colega dele fazendo isso com a esposa e acha isso certo. Então não é certo, né? Nesse período de quarentena, né, por conta do coronavírus, é importante a gente também
não se silenciar frente a uma situação. Então, aqui em Toledo, temos alguns canais de denúncia que nós podemos efetivar nosso direito de procurar, né, ajuda, procurar orientações, o que fazer frente a essa situação de violência doméstica intrafamiliar. Então, nós temos o 180, que é um disque denúncia gratuito, que você pode ligar e fazer uma denúncia anônima, que depois as medidas cabíveis, os órgãos competentes irão fazer os encaminhamentos, fazer a investigação a partir daquela denúncia. Temos a delegacia da mulher. Então, uma mulher hoje que sofreu violência doméstica, ela pode procurar diretamente a delegacia da mulher, que fica localizada na Vila Pioneiro. O atendimento são com mulheres, escrivãs, que fazem o atendimento direto a essa mulher também. Nós temos a Secretaria de Política para as Mulheres, que faz o atendimento social, com a assistente social, o atendimento psicológico, então, com a psicóloga, né? Então, temos 2 profissionais lá que fazem esse atendimento. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que vai monitorar as medidas protetivas de urgência, verificar, olha, houve algum descumprimento ou não houve. Quando estou visualizando ali, por exemplo, minha vizinha sofrendo uma agressão física do companheiro dela, né? Ele está chutando, está ameaçando ela com uma faca. O que eu faço? Nessa hora, você vai ligar no 190. Então, para a polícia militar, se ela não vem no primeiro momento, liga de novo até que você consiga ajudar a socorrer aquela pessoa em situação de violência, né? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, é só chamar a gente no direct que a gente também responde algumas dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Até mais!